Chegamos na metade, estamos na metade dessa Bíblia dos Negócios, a gente está indo para a sétima lição, ou seja, metade das lições já foram concluídas, então é um momento para você celebrar. Isso é bem importante a gente saber celebrar. E a sétima lição é sobre o entusiasmo. Ele fala que querer é poder. E olha que interessante, porque a vontade ela é extremamente importante para alimentar a nossa ambição, para alimentar realmente a nossa ação, né? A consistência que a gente precisa ter para realizar um objetivo. E o que ele traz aqui como entusiasmo, ele fala: o entusiasmo é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação para cumprir uma determinada tarefa. Olha só, uma coisa importante, conceitual. É objetivo para onde eu quero ir. Motivo é o que me motiva a ir para lá, o que me motiva a conquistar isso. Por que que eu quero isso? Motivo. Entusiasmo está em paralelo. Eu quero falar isso porque é importante esses conceitos, porque olha só, quando eu não tenho a clareza desse motivo, o entusiasmo abaixa, fica baixo, porque o entusiasmo é uma chama que acende aqui, aquela gana, aquela garra, aquela vontade de deixa eu ir. Só que se eu não tenho clareza do motivo, eu abaixo o meu entusiasmo. Ele fica mais baixo. Então, só que eu quero, por que que eu estou dizendo isso? Às vezes a pessoa confunde motivo com entusiasmo. É diferente uma coisa da outra. O motivo é a clareza do porquê eu quero aquilo. Esse é o motivo. Então, o objetivo que você definiu, eu quero tal coisa, legal. Mas por que eu quero isso? Quais são os benefícios que isso vai me trazer? Se eu não conseguir isso, o que que eu estou perdendo se eu não conseguir isso? Então, essa clareza do motivo. Com esta clareza do motivo latente, o entusiasmo fica muito mais fácil de ser alcançado. Por quê? Pode ser que você tenha uma clareza do motivo e está com entusiasmo baixo. Você precisa alimentar essa chama. Você precisa alimentar essa chama, fortalecendo o seu motivo, tendo mais e mais clareza do motivo, sabendo que você ganha, se você consegue o que você quer, e sabendo o que você está perdendo. Não é só o que você perde. Porque o que você perde ainda está por vir, você ainda não perdeu, então não dói. Agora, o que eu estou perdendo, que eu estou deixando de ganhar hoje, por não ir até esse objetivo, por não ter esse negócio que eu quero. Então, isso é muito importante, porque isso vai te ajudar a ter muito mais fogo para poder ir atrás daquilo que você quer. Dentro do método que eu uso para planejamento, tem uma parte ali da clareza do motivo, que é recompensas e perdas. Isso que eu acabei de falar é extremamente importante. A lista da recompensa é a lista das perdas. Por quê? A recompensa, você fica lá, tá, por que que eu quero, por que que eu quero mais dinheiro? Por que que eu quero que meu negócio dê certo? Por que eu quero esse carro, essa casa? Por que que eu quero essa viagem? Por que que eu quero esse relacionamento? Então, você vai trazendo ali os porquês e aí você vai entender. Quando eu chegar lá, o que que eu ganho? O que que eu ganho se eu me mudar? O que que eu ganho se eu tiver esse carro? O que que eu ganho se eu conseguir esse negócio? O que que eu ganho se eu tiver essa sociedade? Então você começa a colocar ali todos os ganhos. Só que esses ganhos, eles ainda estão no futuro. Aí o que que eu preciso fazer? A lista de perdas. Por quê? Só que essa lista não é o que eu vou perder lá na frente, é o que eu estou perdendo já hoje por não ter aquilo. Que eu estou perdendo hoje por não ter esse sócio? O que que eu estou perdendo hoje por morar aqui e não morar lá? O que que eu estou perdendo hoje, sabe, por não ter conquistado tal etapa no meu negócio, por não ter esse relacionamento? O que que eu estou perdendo hoje? Quando a pessoa está, por exemplo, uma questão de alimentação, o que que eu vou ganhar se eu deixar de comer açúcar? O que que eu vou ganhar se eu eliminar tantos quilos? Isso não aconteceu ainda, está no futuro. Agora, quando você vai trazendo clareza de tudo que você está perdendo, mantendo esse comportamento, isso mexe com você. Tanto as recompensas, que a gente tem que trabalhar nossa mente para ela querer ganhar essa recompensa, quanto entender o que hoje eu estou deixando de ganhar por me manter nesse lugar. Essa clareza, isso te dá entusiasmo.
né? Que o entusiasmo é o que vai acender esse fogo para você se mover em direção àquilo que você quer. E aí ele traz aqui, ele fala muito sobre vendas, né? Vários momentos do livro e o quanto e gente, vendas é todas aqui, todas vocês, de alguma forma vende. Ah, Luciana, eu tô aposentada e tudo mais. Mas tirando a ideia de negócios, de ser uma empresária, você de alguma forma vende a sua ideia para alguma coisa que você queira. Alguma coisa, se você tem uma reunião de condomínio, você quer vender uma ideia, se você quer vender uma ideia para a família poder fazer ou não fazer um amigo secreto, fazer tal viagem, a gente está sempre promovendo que algo aconteça. São formas diferentes de vender, precisa de bagagens diferentes para cada uma dessas formas. A gente está sempre buscando algum resultado. E aí eu preciso do entusiasmo. E esse entusiasmo tem a ver com o objetivo. Esse entusiasmo tem a ver com o que eu falei das recompensas e perdas. Esse entusiasmo ele tem a ver com o seu ambiente, tanto que ele fala que a importância do grupo, das reuniões que são feitas para poder alimentar o entusiasmo, para poder alinhar os motivos, a clareza, né, do que realmente aquela empresa está buscando, por que as pessoas estão se movendo em relação àquilo tudo. Aí ele traz aqui uma questão também sobre o entusiasmo. Quando você está ali conversando, está numa negociação, alguma coisa assim, algumas palavras ou alguns comportamentos, formas que você tem ali, ativam um gatilho naquela pessoa. E ela ativa, quando você sabe, uma memória, e essa memória pode ou não estimular essa pessoa a querer fazer aquilo que você está propondo para ela, aquilo que você está apresentando para ela. Você pode ou não entusiasmá-la para isso. E você também. Por que é importante entender isso? Quando ele traz aqui a questão de você, com algumas palavras, com algumas formas de falar, você ativa memórias dessa pessoa, numa comunicação, quando ela ativou, depende da carga que aquela memória tem, ela já não vai prestar mais nada em atenção naquilo que você faz, ela já nem vai te ouvir mais. Ela vai estar ali muito conectada com aquilo, que traz para ela dúvida, medo. Então, a importância na comunicação. Você está extremamente entusiasmada. Você buscar esse entusiasmo. O que que ativa em você? Os gatilhos que ativam em você, memórias que vão te favorecer para você se dispor a fazer o que você tem que fazer. Para você se mover em direção a alguma coisa, para você fazer uma boa comunicação ali de uma forma entusiasmada. Então, é você entender isso em você, porque a autossugestão que ele tanto fala aqui, né? As palavras que você vai fazer com você, as coisas que você vai fazer para trazer essa autossugestão e ativar um gatilho lá para alguma memória positiva, que não deixe você com dúvida ou medo. Então, você ter esse preparo e você prestar atenção quando você está numa comunicação ali, seja para fechar uma venda, uma comunicação. E ali você está buscando algum resultado que você preste atenção nas suas palavras, na tua postura e no que é importante para o outro. Quantas vezes ele traz aqui, né? Ele deu até o exemplo da mulher vendendo os anúncios. O quanto as pessoas ali vão te vender e falam, gente, desculpa se tiver alguma gerente de banco aqui, mas quantas e quantas vezes, hoje bem menos, né? Até porque eu tenho conta em banco digital, é bem diferente hoje. Mas quantas e quantas vezes o gerente fala, vai, fecha tal coisa só para me ajudar, fecha tal coisa só para me ajudar, sabe? E eles são massacrados ali para a meta. Mas essa postura de eu preciso fechar uma meta, e aí você fica naquele desespero olhando para a pessoa, pensando na tua meta e para ela te ajudar, isso repele. E ele mostrou ali claramente o quanto você mostrar interesse no outro para você realmente vender algo, vai ser bom para você e para o outro. Mas a forma como você conduz essa venda, que nem eu sei o valor que o meu trabalho tem, mas mesmo eu olho para a pessoa, caramba, se ela fizer o meu método, ela vai se tornar uma pessoa tão mais leve, tão mais produtiva. Eu olho, eu sei disso. Mas mesmo tendo
intenção genuína de que aquilo vai ser bom para ela, eu sei que vai ser bom para mim, obviamente, senão não vou fazer, mas eu sei que vai ser bom para ela também. Se na hora que eu for expor e apresentar, eu não me preparar, eu demonstrar mais ansiedade, eu não estiver preparada e ficar muito focada em vamos logo para o final, sem a intenção realmente de mostrar para ela o quanto pode ser transformada a rotina dela através do meu método, o quanto realmente o que ela está vivendo, às vezes ela nem está vendo o problema do que ela está vivendo. Eu preciso ajudar ela a enxergar aquilo. Entende? Então, olha a importância de você se preparar. Você está entusiasmada com aquilo que você tem para oferecer, se preparar para isso, e entusiasmar outra pessoa também, não porque ela vai fazer por você, senão ela não tem entusiasmo, é um favor, é uma ajuda. Entende? Para ela poder ter entusiasmo em querer aquilo que você está oferecendo para ela, você tem que mostrar o que é bom para ela, o valor que aquilo tem para ela. E aí você precisa de muita escutativa. Então, percebe como o entusiasmo ele está conectado demais com uma negociação, com um fechamento, com uma comunicação bem-sucedida. Você já preparada, sabendo o que é bom para você e sabendo ouvir e mostrar para o outro que é bom para o outro. Essa questão do gatilho é tão importante, gente, tão importante, porque quando você está ali, depende da palavra e do que você conduz a pessoa a falar, ah, não, de novo, já ouvi tanto isso, não é disso que eu preciso. Tem algumas coisas muito preparadinhas no mercado, principalmente quando a gente fala de vendas. E aí, quando você vem com aquela fala, por mais que o que você está oferecendo para ela é o que ela precisa, ela já ouviu tanto aquela frasezinha, aquela fala, ela fala, ah, é mais uma pessoa tentando vender alguma coisa para mim, que saco. Não está me ouvindo, entende? A importância da gente acionar na pessoa o entusiasmo. E aí esse entusiasmo ele tem que ser para aquilo que transforma para ela e a gente prestar atenção no gatilho que a gente vai realmente fazer essa pessoa acionar a memória. E aí, ah, tá, mas como que eu faço, né? Como que eu vou saber? Como que eu faço para ativar esse gatilho? Como que eu vou saber se eu estou ativando esse gatilho ou não? Ouvindo, ouvindo. Não tem outra forma. Existe vários scripts, abordagem, técnicas, perguntas que a gente sabe que faz a pessoa parar e refletir. Existe. Tem como você ter um roteiro e ir preparada para uma conversa, mas você se prepara, óbvio, para você poder ter ferramentas ali, né, e ir incitando aquela pessoa na conversa. Mas independente disso, isso tem que acontecer. Mas você precisa se pôr na posição de ouvir, deixa eu entender, porque pode ser que a pessoa não esteja preparada nesse momento para receber o que eu tenho para dar para ela. Aí você pode ver se você tem outra coisa para oferecer para ela ou alguém para indicar. Tem que sempre estar nesse. A escuta é o que vai definir como que essa conversa vai ser. E como que eu vou entusiasmar a pessoa a algo se eu não sei o que é importante para ela de fato? Eu sei o que eu suponho. Mas se eu não tive uma conversa genuína ali com ela, eu não sei realmente se aquilo que eu tenho para oferecer para ela vai ser o que ela realmente precisa. Isso tem tudo a ver com entusiasmo, porque a gente, quando está entusiasmada, que é diferente de empolgada, a gente faz as coisas com muito mais vontade. E ele traz aqui também a questão do entusiasmo, o quanto isso é percebido no tom de voz, não só na palavra. As palavras que a gente usa sim, mas no nosso tom de voz, a postura que a gente está também, né? Então, quando você chega numa postura mais assim, e fica meio caidona, você está numa postura mais ereta e gesticula, né? Eu gesticulo muito, mas não precisa ser tanto assim. Mas você tem ali uma forma de mostrar que você está querendo que aquele diálogo ali aconteça, continue. Você está mostrando através dos seus gestos e do seu tom de voz um entusiasmo. Aí você mostra a tua vontade de estar ali, que nem já reparou quando a gente vai conversar com alguém que a pessoa está meio triste, não está muito bem, a gente baixa a voz, a gente tem um tom mais acolhedor, né? Aí quando você está ali num momento mais alegre, tal, você fala as coisas de uma forma como você eleva a voz, entende? E no momento que você está ali, você vai ter que saber trabalhar essa questão da voz.
ela vem ali e te traz um problema sério, você não vai comprar o problema dela, você vai querer ajudá-la a sair daquele lugar. Legal, só que você precisa primeiro ter um tom acolhedor, mostrando que você está entendendo e ouvindo aquilo com ela, e depois você vai saindo desse tom para um tom mais entusiasmado, que você tem que tirar ela desse lugar. Nesse lugar de dor, ela não vai fechar nada, ela vai continuar ali, nós céus ou vida. E o teu objetivo é tirá-la daqui para cá, para que ela vai para um lado. Estou falando disso de uma venda que você realmente quer oferecer algo para resolver a situação dela, seja qual for. Você primeiro vai, né, acompanhando o tom de voz ali, só que também cabe a você levar esse tom para um tom mais entusiasmado, sair do acolhedor para o mais entusiasmado, para poder mostrar que existe uma solução ali para ela. Não sei se você captou o que eu quero dizer, porque esse tom de comunicação, ele vai dançando, e quem está ali liderando a conversa, quem está buscando um resultado com aquela conversa, tem que liderar a conversa. E aí a gente precisa entender o tom que a gente vai usar ali para poder alcançar o resultado que a gente quer com aquela conversa. Por isso que esse tom, se você está no tom acolhedor, você tem que subir para um tom mais entusiasmado. E esse entusiasmado não é ha, não, pode ser um entusiasmado onde você eleva um pouco a voz, você traz um pouco mais de autoridade, mostrando que você tem ali clareza do que você tem para falar para ela. Você tem certeza do que você está falando para ela, é essa firmeza. O entusiasmo, gente, a gente precisa sempre trazer, não é a empolgação, não é a empolgação. De repente a pessoa está falando séria, ela está séria, está conduzindo ali, só que ela está extremamente entusiasmada, caramba, isso aqui é o que eu sempre quis, tal. E ela está entregue, né, naquilo que ela está fazendo. Mas aquele momento é algo que ela está passando de uma forma mais profunda, então ela está mais séria. Não tem a ver com, não, tem a ver, começa aqui dentro, lembra que eu falei, você se prepara para poder ir lá, a pessoa vai, isso vai transparecer para ela, esse entusiasmo, tanto que o contrário, e ele fala aqui, né, quando se você está perto de pessoas com baixo entusiasmo, quanto isso vai influenciar para você também, porque aí você tem que se manter no alto entusiasmo e ainda puxar as outras pessoas se elas não conseguirem te puxar do lado contrário, né? Aí ele traz outras coisas aqui, por exemplo, a questão da sinceridade, daquilo que você está trazendo para a pessoa de uma forma muito genuína. Quanto mais você se conecta com aquilo que você realmente, desculpa, com aquilo que você realmente quer e tem para oferecer para o outro, e aquilo é genuíno, você sabe o que aquilo pode levar de transformação para o outro. Quanto mais você tem essa certeza do seu produto, do seu serviço, do seu negócio, mais sincera fica essa conversa. Porque por mais que, não, eu sou uma pessoa honesta, íntegra, não faria nada de mal para o outro. Mas você precisa tomar posse disso. Você precisa trazer isso para você, tomar posse disso. E aí sim, essa confiança, que é o que ele fala, você aciona, né, essa confiança, o entusiasmo também nasce dessa confiança, para você poder passar para outra pessoa, senão ela vai perceber, por mais genuína que seja aí a sua intenção, e ela não sentiu entusiasmo, a probabilidade de você não ter um bom resultado, aquele resultado que você foi buscar né, nessa comunicação, não vai acontecer. Aí ele traz aqui uma coisa, o quanto é importante esse preparo que eu estava falando para vocês da autossugestão, que ele traz, né? A autossugestão ele traz em vários momentos, que autossugestão, óbvio, né? Então, estou sugerindo aqui para mim coisas que vão elevar minha confiança, que vão elevar meu entusiasmo. Ele deu exemplo ao poder que tem. E a gente falou da imaginação, né? No encontro passado. Olha o poder que tem a nossa mente. Um cara que estava condenado à morte, só que antes dele ir realmente lá para onde ele tinha que ele ia morrer, já colocaram nele, né? Colocaram como se tivesse cortado ele e uma água quente escorrendo pelo pescoço. Em 7 minutos ele estava morto, porque no pensamento dele aquilo era sangue escorrendo e era água. Entende? O poder que tem. E ele também cita um exemplo aqui, quando você
encontra uma pessoa na rua, a pessoa fala, nossa, tá com uma cara meio assim, a outra fala, você tá com uma cara meio assado e tal. Umas quatro, cinco pessoas falam que você tá meio assim, você já vai achar que você tá doente, você tá com a cara cansada, você tá doente. Então, o quanto, e é uma autossugestão que vem, né? É uma sugestão que vem de fora e que passa a ser sua também. As pessoas afirmando aquilo. Se a gente sabe disso, por que não me preparar? Aí, gente, tem a preparação tanto técnica que eu falei, poxa, então se eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que entender perguntas-chave que são importantes para eu fazer ali, né, para eu conduzir essa apresentação. Só que eu tenho que preparar o meu emocional também. Como que eu me preparo? O que que é importante para mim? Ah, eu vou ouvir uma música alegre, uma música assim, eu vou meditar, vou orar, vou fazer alguma coisa que me dá um e que eu chego muito mais preparada naquela conversa e não vai sempre no improviso. Já devem ter visto pessoas quando vão entrar no palco, antes de entrar no palco, que pula, fica dando uns pulos, porque ativa a energia. Aquilo lá não é blá blá blá. É uma forma que o corpo fica mais, mais enérgico. E a pessoa quer entrar no palco com energia alta, entende? Então, quando você vai para uma venda, para um fechamento, para uma negociação, para uma conversa, como que você vai para esse lugar? Como que você se prepara? Porque o entusiasmo, gente, o entusiasmo não é do nada. Entusiasmo, como a gente falou, que a imaginação a gente também treina, o entusiasmo também. O entusiasmo não é uma característica igual o olho castanho, olho azul. É treinável, preciso treinar. E vai ter dias que eu tô mais ou menos. Por quê? Que tem dia que eu tô mais entusiasmado ou menos entusiasmada. Ele não explicou que a gente ativa a nossa memória. Então depende do dia, alguma coisa ali que você pensou, lembrou, um cheiro te lembrou alguma coisa que não é legal. Você viu, passou por algum lugar que aquilo te remeteu a alguma coisa. Essa sensação, aí vem e te traz uma sensação. Aí o que acontece com o seu entusiasmo? Baixa. Ao mesmo tempo, você tá ali, de repente, nossa, começou a tocar uma música que te lembra de uma coisa super legal. E aquilo ali não dá uma ativada também, te eleva. Então, o que que é isso? Pá, esse gatilho que eu comentei. Sabendo de tudo isso, cabe a mim a trabalhar esse meu entusiasmo no dia a dia, porque ele não vai ficar. E no mesmo dia você faz assim, ó. Não é porque, nossa, que legal, você está entusiasmada de manhã, foi lá, né, malhou, tomou um banho gostoso, um café, tal, tá toda animada. Pode ser que depois do almoço você já esteja super, né? Esteja super embaixo assim no entusiasmo. E aí, o que que você faz? Ah, você precisa trabalhar para poder voltar essa energia do entusiasmo. Entende? Cabe a você fazer isso. Tem uma coisa, uma frase, eu gostaria muito, se eu pudesse, né, conversar com o Napoleão Hill e falar para ele, fala para mim sobre essa frase. A gente acha ela absurda, né? Seja 1% melhor todos os dias. Né? Isso é uma autossugestão assim que destrói, destrói, destrói. Por que que destrói, destrói? Quando a gente pensa assim, é óbvio que eu vou trabalhar para ser melhor, eu não quero ser pior que ontem. Não é isso. Mas entender que vai ter dia que, pô, que merda, tá um saco hoje, eu não tô bem. E aí, o que que você vai fazer? Entende? Se você fica com essa frase, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, tem hora que você só tem que se acolher. O fato de você se acolher, entender que aquilo hoje, né, se tiver que cancelar algum compromisso, já não tinha compromisso, então eu vou me acolher, vou ficar quietinha e tal. Vai ter dia que é disso que você precisa e não de buscar mais. Deixa eu levar minha energia. Vai ter dia que o ideal é realmente esse acolhimento. É isso que vai ser o seu 1% naquele dia. O problema da frase é que ela vem carregada com muita da galera do banho gelado. Eu tô falando que banho gelado não é bom, mas que as pessoas vão colocando como se, cara, se você não faz isso, você não vai ser alta performance. Se você não faz isso, você não vai ter sucesso. Não, não. Potencializa, mas você tem outras formas de potencializar. Então, gostaria muito, né? Mas, voltando aqui, para poder entender que o nosso entusiasmo vai vir e está na nossa mão entender o que que eu vou fazer. E olha uma outra coisa que ele traz aqui, né?
Gente, isso aqui é sensacional, que ele fala do vestuário, a psicologia do vestuário. Eu passei no começo desse ano por um detox de guarda-roupa, mas, gente, aquilo foi muito bom, mas sabe uma coisa? Foi tão agressivo o negócio, né? Mas foi muito, muito bom. Porque a roupa tem muito a ver com a tua identidade, muito. E quando a gente está meio confusa sobre ah, que mensagem eu quero passar, qual que é a mensagem real que a minha roupa está transmitindo, está tão desconectada, e aí causa um ruído na tua comunicação, porque você fala, você quer transmitir uma coisa, só que a forma, porque a roupa é imagem, as pessoas demoram ali segundos para poder bater o olho e dizer, é assim que funciona, e a gente não pode negar, e funciona assim, ponto final. É assim, né? E não tem nada de errado nisso. Ah, tá julgando a pessoa pela aparência. Cara, é a vida, pelo amor de Deus, não vem com essa de, ai, não pode julgar. Julga sim, tem, funciona assim. Se você vai dar uma chance além da aparência, essa é uma outra questão. Mas negar que a gente vai julgar pela aparência está errado. Não tem como, né? Não tem como não julgar. O que eu vou fazer a partir daí é o que vai definir meu caráter. Mas eu preciso, né? Você vai numa reunião de negócios. Como que você vai se posicionar? A roupa vai dizer muito. Na hora que abre a porta assim e aparece a pessoa ali da reunião, você já define muita coisa ali naquele momento. Pode ser que a roupa esteja totalmente transmitindo um ruído e aquela pessoa tem muita competência e ela esteja com uma roupa que está desmerecendo toda aquela competência dela. E ele fala, quando você alinha, né, o seu vestuário, a confiança, ela é para você, você está mais confiante para poder agir, e quando a pessoa te recebe e te olha, ela confia muito mais, ela está muito mais aberta para te ouvir, de acordo com a roupa que você foi ali e você se apresentou. É tão, assim, é tão óbvio, sabe? Você tá na praia. A não ser que você saiu de uma festa e foram ali todo mundo, né? Ano novo. Saiu de uma festa e foi ali pra praia, tal, para poder ver os fogos. Mas geralmente na praia, você não tá toda maquiada, toda produzida, toda cheia de joia ou de salto. Não, você tá muito mais despojada, muito mais. Assim como você não vai no shopping de biquíni. Na praia você vai por baixo, pode de chinelinho e tal, uma regatinha, mas você não vai andar de biquíni dentro do shopping. Por mais que você está dentro da praia, mas está num outro ambiente. Então, estou dando um exemplo bem besta, mas para a gente poder fixar na nossa mente a relevância que tem da roupa que a gente põe para aquilo que a gente quer conquistar. E quando a gente fala de negócios, principalmente de empresária, você vai ter o seu estilo. Isso é extremamente importante. Não tem que ser aquele estilo terninho, todo mundo. Eu amo, mas tem muita gente que não gosta. É do seu jeito, mas do seu jeito, como que no meu jeito, mais criativo, ou mais casual, ou mais sofisticado, né? Cada um dentro do seu estilo, como que dentro do meu estilo eu transmito a mensagem adequada daquilo que eu estou servindo, mas dentro do seu estilo. Isso é super importante, saber alinhar isso tem profissionais para isso, gente, não é balela, isso, tanto que ele traz aqui, fala boa parte aqui como a psicologia do vestuário, explicando para você confiar mais em você e para o outro, quando você vai se apresentar, também confiar em relação a isso. E hoje é uma profissão que não para, né, de crescer. A gente vê bastante gente trazendo isso e o quanto isso é importante. Se você já passou por algum processo, eu não sei, eu passei e mexeu demais comigo. Muito mesmo. Nossa, tipo, deu olhar e falar, caramba, nossa, eu usava isso e eu não consigo mais usar isso, não me identifico com isso. Ao mesmo tempo, roupas que eu olho e falo, quero usar, né? Tem a ver com o estilo que eu, lá de todas os testes, tal, tem a ver comigo, tem a ver com o que eu quero transmitir. Mas sabe quando você ainda está colocando o teu corpo dentro daquela nova experiência? Né? A gente vai aprendendo a nos levar para esse novo lugar também. É super importante isso. Isso mexe demais com o entusiasmo, porque quando você se arruma,
A forma como você chega no lugar quando você tá. Não sei você, gente, nossa, mas sabe aquele dia que você fala, vou no mercado, você vai daquele jeito, né? Nossa, às vezes eu pego a calça de moletom do meu filho, coloco, porque não tenho calça de moletom faz um tempo já, e eu gosto até, né? Eu peguei esses dias a calça de moletom dele que tava no frio mesmo. Aí coloquei moletom, a calça de moletom dele, de moleque, e fui no mercado rezando, pelo amor de Deus, não quero, sabe, não quero ninguém conhecido, quero passar desapercebida, quase invisível assim. Olha como é importante esse negócio da roupa. Eu sabia que a forma como eu estava não ia ser legal as pessoas me verem daquele jeito ali, porque depende se é uma pessoa que me conhece pouco e tudo mais, eu quero fechar um negócio, que imagem que você está transmitindo? Achava isso um absurdo, mas hoje eu entendo a importância que isso tem. E isso também mexe com o entusiasmo. Imagina se eu quero me esconder quando eu tô com essa roupa. Se eu vou fazer um negócio e vou desse jeito, eu querendo me esconder, como que eu vou fechar negócio? Se eu não quero me mostrar, se eu não quero ser vista. Percebe como é importante essa questão da psicologia do vestuário? Sobre entusiasmo, gente, vamos parar por aqui, senão eu vou continuar, porque tem muita coisa. Ele fala uma outra parte aqui, e depois vocês podem ver, que são as leis, né? Leis não, são os itens que ele fala para a gente poder guardar sobre o entusiasmo, mas isso vai estar lá depois na autoanálise do checklist. Ele coloca alguns itens aqui para você poder, tipo, como se fosse fazer uma pesquisinha assim, né? Ticar, é isso, eu não tô achando a página aqui agora disso, porque, achei aqui, porque eu me empolguei na psicologia do vestuário. Ele fala que entusiasmo nunca é uma questão de chance. Há certos estímulos que produzem entusiasmo, como eu falei para vocês, né? Da gente poder ativar esse gatilho. Fazer o trabalho que mais agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, a gente falou, né? Isso aqui. Ter sucesso financeiro entusiasma quando a gente. Tanto que a dívida destrói o nosso emocional e aí o nosso entusiasmo, né? E como que eu faço, mesmo estando em dívida, para me entusiasmar? Tem como, né? Vivi muito isso. Saúde, quando a gente não está muito bem de saúde, aí é o que eu falei, vai ter momento que você vai precisar se acolher mesmo. Não é passar por cima, porque não, preciso estar bem, não. Tem momento que você tem que respeitar o teu corpo e se acolher. Principalmente a gente, mulher, que tem aqueles períodos, eu não sofro com cólica, é raríssimo ter, mas eu sei que tem pessoas que se contorcem de cólica, a gente precisa respeitar o nosso corpo em alguns momentos, né? Aí ele traz domínio completo das 15 leis, né, do triunfo, a consciência da gente ter prestado um serviço ao outro de uma maneira prática, de ter feito um bom serviço e vestir-se bem, de acordo com a necessidade do trabalho. São coisas que ajudam. Lembra que eu falei que entusiasmo não é característica, é uma habilidade? Ou seja, é treinável. A gente consegue. Então, ele traz aqui alguns itens que ajudam você a elevar seu entusiasmo. Então, agora a gente vai para a oitava lei.